Mano, se liga só nessa história. Parece que saiu de um filme de ação, cheio de reviravolta e vingança. Imagina só, um cara chamado Saul Cooper, verdadeiro badass da família. Conhecido como Shadow, o cara fazia de tudo que era trabalho sujo. Assassinato, incêndio, espionagem, você nomeia. Ele dedicou a vida inteira à família, mas acabou sendo traído e humilhado pelo inimigo da família. Foi acusado de trair a galera e de estar de conchavo com o inimigo para ganhar uma grana. E o pior, foi o próprio mestre dele que mandou executá-lo na hora. Pensa na treta. O Sal foi perfurado no coração com 1000 espadas, traído por quem ele confiava. Esse tal de Allen, o chefão da parada, o Allen jogou uma maldição nele desde que ele virou o Shadow, sugando a força de Sal e usando para ele mesmo. No fim, Sal morreu junto com seus opressores, mas morreu com uma baita injustiça. Mas aí vem a reviravolta da novela. O Sal ressuscita cheio de ódio no corpo de uma criança de 3 anos. Ele jura que não vai cometer os mesmos erros e tá pronto para destruir todo mundo que ferrou com ele antes. Ele vai de um filho ilegítimo odiado pela família para se tornar o mais sinistro espadachim do continente. E isso é só a devolução de um favor, tá ligado? A história começa com o Sal ajoelhado, segurando a espada na frente do mestre, que ele tanto confiava, com a guarda inteira da família olhando. O Allen, com todo o poder de chefão, ordena a execução imediata do Sal. O Sal tá puro, o Sal tá puto. Sabia que estava sendo tratado injustamente. Antes dos guardas conseguirem matá-lo, ele balança sua espada e chama todo mundo de mentiroso e hipócrita, que merece apodrecer no inferno. Ele até chega perto do Alien e aponta a espada, mas é perfurado no peito antes de conseguir dar o golpe final. Ele pensa se essa era realmente o fim da história dele, mas do nada ele acorda no corpo de uma criança, cheio de arranhões e surpreso de estar vivo. Ele levanta todo furtivo, com uma sombra, e não percebe que tem alguém vindo. Ele está confuso, tentando entender onde está, mas sente que o lugar é familiar. Aí uma serva joga água na cara dele, mandando ele se limpar rápido, porque alguém irá visitá-lo e levá-lo para algum lugar. O Sal agora tá molhado, ele se sente muito irritado e insultado. Pela atitude da serva. Olha para ela com cara de raiva, mas ela dá um tapão muito forte nele que cai no chão. Todo molhado, ele se o reflexo na água e percebe que voltou a ser criança, 3 anos de idade. Ele dá uma risadinha maligna, sabendo que renasceu e tem uma nova chance. O Sal era o Shadow da família Cooper na vida passada, enfrentando inimigos cruéis e destruindo cidades. Depois de muitas batalhas, ele trouxe vitória para a família, esperando ser recompensado, mas foi traído e aprendeu a dura verdade sobre o Shadow. O Allen, todo orgulhoso, contou que jogou a maldição no Sal desde o começo, sugando a força dele enquanto as feridas iam pro Sal. Toda a glória e grana eram só isca pra gente como Sal. Assim, todas as sombras suportavam todas as dificuldades com muito prazer, sabendo que ia ter uma recompensa no final, né? Como filho ilegítimo da família, Sal estava determinado a mudar seu destino para parar de ser intimidado pelos outros. Então ele treinou até a morte para compensar isso. Mas no final, ele foi negligenciado, então tomou a iniciativa de lutar pela família. Para cumprir os pedidos, ele decapitou inimigos, destruiu cidades inteiras. E no fim, depois de incontáveis massacres, ele conquistou a vitória para a família. E pensou que a família o receberia de braços abertos, com preciosas recompensas, mas ele estava totalmente errado. Ele foi punido. Quando Allen subiu para o trono da família, ele disse que Saul Cooper, como sombra de sua família, traiu a família inteira, conspirando com os inimigos para ganhar dinheiro em troca. Em nome do novo chefe da família, ele ordenou imediata execução. Então, Saul conheceu a verdadeira e cruel existência das sombras. Allen ainda disse com um sorrisinho no rosto que, parecendo honesto, desde o dia que ele se tornou uma sombra, ele lançou o juramento de sombra sobre ele. Então, toda a força que ele obteve vai continuamente ser transferida para ele, e de qualquer forma, também o dano sofrido por Allen imediatamente passado para Sal, já quanto a glória e dinheiro são apenas para atrair insetos patéticos e desprevíveis como você, Sal. No fim, Sal usou toda a última força para desferir o último golpe de raiva em Allen, mas infelizmente, né, ele não conseguiu assimilar o que ele acabou de escutar, né? Cortar a garganta do homem é a mesma coisa de cortar a garganta dele mesmo. Tu é doido? Uma chama apareceu curando o Alien e machucando o Sal, que entendeu que era magia de sangue. Ele sabia que a vida dele estava no fim, mas agora renascido jurou que não ia cometer os mesmos erros. Com a barriga roncando de fome,
Ele avista um rato e pensa em comer o bicho. Na vida passada, ratos eram mais saborosos que carne humana, mas antes de dar a primeira mordida, dois caras entraram chamando ele de lixo, dizendo que o jovem mestre Allen queria vê-lo. Eles pegam Sal, que lembra desse momento como o início da transformação dele em Shadow. Ele morde a mão de um dos caras e se livra. Pega uma espada e fere o braço do outro. Os caras não acreditam que um moleque de 3 anos sabe lutar assim. O Sal sorri sabendo que a vingança estava a caminho. A magia do Shadow Watch era cruel, transformando o alvo em sombra. Incapaz de ferir o mestre e sofrendo lesões no lugar dele, todo o crescimento e habilidade da sombra eram transferidos para o mestre. Devido à crueldade da magia, o Império ordenou a destruição de todos os grimórios que registravam Shadow Oaths. Depois de fatiar um guarda, Allen é levado com outras crianças. O Allen, já com 8 anos, e já é herdeiro da família, esculacha o guarda que trouxe Sal, dizendo que ser derrotado por uma criança é uma vergonha. O guarda pede desculpas e o subordinado. O Allen cruza os braços e manda trancar o Sal no calabouço. Dois guardas obedecem, mas uma mulher entra e interrompe o Allen. Rapaz, essa história tá um trem doido que só. A matriarca da família Cooper, a poderosa Hera, entra na jogada com todo aquele jeitão imponente. Atrás dela, o subordinado mais fiel que nota de 50. Aí a dona fala que Sal, coitado, nunca teve ninguém para cuidar dele. Então é normal ele ser meio pirrado. Mas agora não é hora de castigar o moleque, não. Porque Allen tem uma missão danada de importante. O tal da cerimônia de juramento. Aí a Hera chega pertinho do Allen e dá aquele sussurro esperto, lembrando ele do que precisará fazer hoje. O Allen já saca na hora do que se trata. E mesmo achando que Sal é um bastardo sem valor, ele jura para si mesmo que vai acabar com o Sal, por ter tocado nos homens dele. Ele olha para a mãe, dá aquele sorrisão e diz: beleza mãe, pode deixar comigo. Então a Hera manda esvaziar o lugar, deixando só Allen e as crianças, é claro. Manda lançar um feitiço de isolamento para ninguém atrapalhar. Quando todo mundo sai, o Allen serve uma água envenenada para a turma, mas diz que é água sagrada. Ele levanta o copo e declara que todos ali vão virar parte do exército das sombras, dedicando suas vidas inteirinhas à família Cooper. As outras crianças repetem o juramento, mas Sal, esperto que só, finge beber a água e derruba o copo no chão, igual os outros. As crianças desmaiam, mas o Sal estava só fazendo cena. O Allen, todo convencido, acha que enganou a galera fácil. Ele corta o próprio dedo e deixa o sangue pingar no chão, ativando a magia, que liga as crianças à maldição. O chão brilha e uma luz atinge os corpos desmaiados. O Sal, mesmo sob a influência da magia, está consciente do que está acontecendo. O Allen se sente cheio de poder, achando que o juramento das sombras está funcionando direitinho. Ele mal pode esperar para contar para a mãe dele. Mas, de repente, sente uma dor absurda nos joelhos e cai no chão, sem conseguir se mexer. Ele grita de dor e chama a mãe, mas não adianta nadinha. O Sal, com um sorrisinho sarcástico, diz: você é mesmo covarde que só sabe se esconder atrás da saia da sua mãe. Mas que pena, a mamãe lançou um feitiço de isolamento, então ninguém vai te ouvir. O Allen, olhando para trás, e vê o Sal com uma espada emanando uma aura sinistra. Ele não entende como o Sal está acordado e sabe sobre o juramento das sombras. O Sal provoca, dizendo que se ele pudesse reverter a maldição, como o Allen reagiria. Ele então crava a espada no chão, fazendo surgir uma chama vermelha, que causa uma dor terrível no coração de Allen, que grita de pavor. O Sal puxa a espada e caminha em direção ao Allen, lembrando que na vida passada ele pagou com a vida para recuperar o que era dele. Agora ele só está devolvendo o favor. Ele lança um feitiço no Allen, que grita ainda mais alto. A Hera, que estava esperando lá de fora, ouve o grito do filho e se apavora. O subordinado dela avisa que o feitiço de isolamento foi quebrado. Mais tarde, naquela noite, o Allen está deitado na cama, todo quieto, com a mãe do lado. O subordinado da Hera diz que o corpo de Allen está bem, só desmaiou por causa de muita magia. Ele explica que o feitiço de isolamento foi quebrado porque um dos servos se distraiu, que esse servo já foi executado. A Hera, fria que só ela, ordena que o corpo do Sérgio seja dado para os cães. Ela olha para o filho e o subordinado e avisa que Allen está perturbado e que ele é muito novo para usar um juramento das sombras, então é normal que se sinta pressão no coração. O Allen fica quieto, tentando lembrar o que aconteceu, mas não consegue. A mãe tenta confortá-lo, dizendo que os fortes sempre devoram os fracos e que ele é um predador nato. Mas Allen, revoltado, empurra a mão dela e diz que ele é o futuro chefe da família Cooper
e que aqueles miseráveis deveriam nascer para se sacrificar por ele. A Hera ri, satisfeita com a determinação do filho, e promete recompensá-lo. Mas do lado de fora, Saul Cooper ouve tudo. Ele cruza os braços e sorri, dizendo que a mãe e filho têm um laço profundo relativo a seu poder e declara que, a partir daquele dia, Alan Cooper se tornaria sua sombra. Na vida passada, o Saul encontrou um grimório de magia de sangue que registrava o juramento das sombras. Ele apresentou à família sem saber que já era um sacrifício. Sorte que ele leu o livro e combinou o conhecimento com a experiência de recuperar o seu poder na vida passada. Agora, ele só precisava de um pouco de sangue para reverter o juramento e trocar de lugar com Alan. Mesmo assim, o Saul, agora com 3 anos, sabia que ainda era muito fraco para resistir aos inimigos. Determinado a ficar mais forte, ele decide ir ao penhasco flamejante, um campo de provas criado pela família Cooper, para selecionar as sombras mais fortes dispostas a se sacrificar. O lugar era um inferno conhecido como a Lenda de Prometeu, onde crianças eram jogadas e tinham que sobreviver aos espinhos e águias que dilaceravam sua carne. A única forma de passar era escalar o pico e receber a bênção da águia, o grifo, ganhando um corpo invulnerável. Quando chegou o dia, todas as crianças, incluindo Saul, foram levadas ao penhasco flamejante. Um cara com um arco, o treinador das sombras, disse que ele tinha 3 dias para chegar ao topo vivo. De qualquer maneira, ele ainda avisou que desertores seriam executados. As crianças estavam apavoradas, menos Saul, que já sabia o que fazer. Beleza, sombras pelo futuro brilhante de vocês, partam, declarou Enos, soprando um apito e dando início ao teste. Rapaz, agora o tempo ficou bom, sou. Todo mundo correu para suas tarefas, desesperado. Mas o Enos permaneceu. Mano, olha a cara desse cara, mano. É idêntico. Ei, nerd é ou não é? É ou não é? Fala aí. Você tá doido. O cara fez uma caricatura do Ei Nerd, mano. E aí, galera, Trunks, Peter aqui. Algo estranho. O Saul tava só de boa, andando e até assoviando, enquanto o resto das crianças estava tudo em pânico. O Enos não entendia porque Saul estava tão tranquilo. A molecada seguiu tudo na mesma direção, mas o Saul foi pro lado oposto. O sobrinado do Enos chegou nele e falou que Saul era da família Cooper e também o filho ilegítimo que irritou Alan Cooper ontem. O Saul subindo no penhasco e o Enos e seus sobrinados caíram na risada, achando que Saul era burro por escalar a parede do penhasco em vez de pegar a trilha. Eles tinham certeza que ele ia cair antes de chegar na metade. O sobrinado de Enos sugeriu que era uma boa hora de recolher o corpo de Saul, já que ele provavelmente ia morrer desse jeito. Mas o Enos, segurando um relógio, disse que ele teve uma boa ideia, interessante. Ele achava que era a hora perfeita para aquele cara aparecer. Depois de dizer isso, uma águia apareceu, assustando as crianças, porque sabiam que era um monstro. Águia entre aspas, né, rapaziada? É um grifo. Depois de ter um tempo, o Saul conseguiu subir até o topo do penhasco e encontrou corpos das crianças que foram devoradas pelo grifo. O grifo, com os olhos brilhando, ficou encarando Saul, que estava pendurado no penhasco, enquanto Enos olhava para ele. Enos disse que, já que o Saul irritou o jovem mestre ontem, eles poderiam aproveitar essa chance para se livrar dele, usando essa vai ser a minha melhor vigarice. o grifo. Enos pegou seu arco e apontou uma flecha para o grifo, dizendo que faria o jovem mestre feliz. Ele atirou a flecha só para arrancar uma pena do grifo. O Saul, nesse tempo, conseguiu subir todo o penhasco. O grifo ficou bravo por ser atacado e foi para cima de Saul, dizendo que os humanos tolos queriam morrer. O Saul conseguiu desviar do pico da águia e ativou seu poder mágico, pulando no corpo do grifo. Ele estava confiante, porque ele tinha aprendido na vida passada que ele sabia que a única forma de escapar rapidamente era conseguir a bênção do grifo, e provavelmente ele vai domá-lo. Ele ergueu sua espada flamejante e atacou o grifo. Acontece que o grifo era um monstro de rank S, nível de perigo 4 estrelas, e nasceu lá no penhasco flamejante. Segundo as lendas, ele desenvolveu inteligência depois de consumir muitos cérebros humanos e é capaz de se comunicar com os humanos. Ele fez um acordo com a família Cooper para ajudar na seleção das sombras em troca de iscas. Aqueles que recebem a bênção do grifo ganham um corpo indestrutível. O grifo ama ouro e joias e tem um filhote.
O grifo gritou de agonia quando o Saul acertou sua cabeça. O Saul sabia que os grifos são criaturas teimosas e têm inteligência parecida com a dos humanos. Se ele não subjugasse completamente o grifo, ele nunca seria domado. Por isso, ele usou a técnica de lâmina das sombras, terceiro formato. Ele cortou o grifo, mas o grifo desviou e lançou uma orbe de vento nele. O Saul foi jogado longe e quase caiu do penhasco, mas conseguiu segurar e subir de volta. Ele admitiu que foi descuidado, esquecendo que agora era uma criança de 3 anos, não um adulto de 30. Ele percebeu que sua força física atuais não eram suficientes para enfrentar o grifo de frente. Por sorte, ele encontrou uma solução: chegar até uma caverna próxima. Ele estava ofegante, mas não pensou em desistir. O grifo lançou outra orbe de vento e atacou o Saul. Ele sentiu a energia poderosa do vento, mas sabia que a força do grifo aumentava nível 1, nível 10 para cada orbe de vento lançada. Se a 10ª orbe fosse lançada, nem 100 deles escapariam. De repente, ele teve uma ideia. Ele parou de correr e pulou, decidindo usar o poder do vento que o grifo lançava até a caverna. Já que não conseguia desviar, ele conseguiu e foi arremessado até a caverna. Ele então ativou seu juramento das sombras para diminuir o consumo de energia e absorver a força de Allen. Ao mesmo tempo, enquanto fazia isso, o Allen derrubou sua xícara de chá no chão e desmaiou novamente, deixando seus subordinados em pânico, chamando por ajuda. Chamas roxas e vermelhas escuras saíram do corpo de Allen enquanto o Saul entrava na caverna. O Saul correu para dentro e o grifo pousou do lado de fora, perseguindo-o. A águia entrou na caverna dizendo que não havia como Saul fugir. Mas então o grifo parou e olhou furioso para o Saul, porque ele estava segurando o filhote de grifo, que chorava por ajuda. Saul apontou a espada para o filhote e sorriu, provocando o grifo. Pouca gente sabia que o poderoso grifo nasce com asas quebradas e não consegue voar. O Saul afirmou isso e o grifo parecia assustado, perguntando o que ele queria fazer. Ia temperar o filhote? O Saul disse pro grifo relaxar, que não tinha intenção de machucar o filhote, só dar uma temperadinha, né, rapaziada? Ele também disse que poderia tratar as asas do filhote e ajudá-lo a voar. O grifo ficou confuso e o Saul disse que poderia mesmo fazer isso, mas tinha uma condição. Enquanto o Saul e o grifo discutiam dentro da caverna, o Enos, seu subordinado, não ouvia mais barulho e concluíram que o Saul tinha sido devorado pelo grifo. Então decidiram ir embora e relatar o fracasso do Saul e das outras crianças por Allen, para ganhar algum favor. Mas, enquanto se afastavam, o Saul apareceu montado no grifo atrás deles. Então vou mandar vocês dois também, mas vou precisar que esperem por ele lá no inferno, declarou Saul. De braços cruzados, os dois homens ficaram apavorados e correram gritando não, mas acabaram sendo devorados pelo grifo vivos. O grifo então diz: fiz o que prometi, agora é sua vez de cumprir sua parte do acordo, disse o grifo. E o Saul então ordenou que o levasse ao reino secreto no extremo norte da cordilheira. Chegando lá, eles pararam diante de um enorme portão. O grifo lembrou o Saul de pegar a espada de Perseu, como tinham combinado, e ajudá-lo a conseguir o sangue da Medusa, que pode curar qualquer coisa. O Saul sorriu confiante e disse para o grifo: não se preocupe. Mas na verdade, seu objetivo não era a espada sagrada que o grifo queria, nem ajudar o grifo. O que ele queria era usar o grifo para destruir o reino secreto. O grifo abriu o portão e, enquanto ainda estavam do lado de fora, viram instantaneamente a estátua da Medusa, junto com outras 3 estátuas humanas. Saul se recorda que na vida passada, quando Allen tinha 12 anos, a Imperatriz mandou uma tropa das sombras lá para pegar as espadas de Perseu para ele. Por ter uma estátua da Medusa no reino secreto, que poderia transformar todo mundo em pedra ou qualquer coisa, para ajudar Alan a refletir os ataques dela, as sombras acabaram sofrendo muitas percas. E Saul se lembra que ele foi o único que sobreviveu, mas a espada de Perseu só aceitava talento de classe S. Então ele era incapaz de usá-la, já que ele não tinha talento, né? O cara tinha roubado. Mas somente o Alan, com seu talento S,
facilmente pegou a espada e matou a Medusa. O cara é pica, né? Mas também roubando o trem dos outros, né? E que no final, Alan tornou um escolhido e foi recompensado com incontáveis recursos, contatos, subordinados leais, dinheiro e... E eu sou movido a isso, sou movido a dinheiro. Foi o que meu coração pediu, foi dinheiro. A primeira coisa que eu penso, dinheiro. tudo que o cara queria. Mas nessa vida, se eu não conseguir pegar também, eu impedirei que ele a pegue. O Griff, olhando para Saul e olhando para Medusa, diz: onde está a espada? Onde está o sangue da Medusa? Por que só tem uma pilha de pedras quebradas aqui? De repente, a porta atrás deles se fechou. E o Grifo, assustado, olhou para o moleque e falou: e aí, cara, você tá doido? Você tá pregando uma peça em mim? Trancou nós dois aqui? Você tá tirando? O Saul, assustado, gritou: atrás de você! A Medusa tava lá com um monte de subordinados que parece peixe misturado com cobra. O bicho é doido mesmo. Essas são as estátuas de pedra. O Grifo gritou e disse: carai, quando essas estátuas de pedra começaram a se mover? Isso aqui também não sabia, já tava correndo, meu. O Grifo começou a atacar as estátuas e ficou chocado ao perceber que elas poderiam se mover. Ainda assim, ele destruiu as estátuas, mas os pedaços quebrados se juntaram de novo lentamente e tornaram um só. O Saul caiu no chão ao ver isso e pronunciou os nomes das estátuas: Du, Eno e Peno. Segundo ele, essas três estátuas não têm os 5 órgãos, assim como as irmãs Greias na mitologia, que compartilhavam o mesmo olho e o mesmo dente. Enquanto explicava, o Grifo ouvia atentamente, olhando para a criatura na sua frente. Ele ainda disse que as 3 estátuas tinham a habilidade de controlar a água do mar, porque eram filhas das divindades marinhas, incluindo Medusa. As irmãs Greias se formaram em uma só e já estavam na frente deles. O Saul gritou para correrem e as irmãs lançaram uma forte onda de água sobre eles. O Saul e o Grifo correram, mas o Grifo disse: não adianta fugir. O que ele queria agora era que o Saul encontrasse uma maneira de pegar a espada que ele queria. Saul fingiu estar assustado enquanto dizia que estava à procura da espada naquele momento. O Grifo concluiu que todos morreriam naquela situação, já que o lugar estava prestes a desabar. Já Saul garantiu para o Grifo que realmente estava procurando a localização da espada. E até disse que estava verificando a parede, pois poderia haver algo escrito nas runas. Mas no fundo, ele estava feliz que estava no reino secreto. Ele estava feliz que o reino secreto estava prestes a desabar. Estava ansioso para ver tudo no reino ser enterrado. Ele estava correndo em direção ao túnel secreto que descobriu em sua vida anterior. De repente, ele percebeu que a quantidade de destruição naquele momento não era suficiente. Griffin, as runas dizem para remover o olho lá de cima. Eles pararão de atacar. Ele disse. O olho acima da parede estava olhando para eles. O Griffin então correu para ele e removeu o olho usando sua boca e garras. Depois disso, as irmãs Grey pararam de atacar e de repente se derreteram, transformando-se em água, o que impressionou o Griffin. Saul explicou que isso aconteceria porque as runas diziam que Perseu descobriu a localização de Medusa apenas depois de roubar o olho das irmãs Grey. Então o olho era a fraqueza das irmãs Grey. Espada? Onde está o sangue que pode tratar minha cria? As runas disseram algo? Perguntou o Griffin. E Saul então apontou na direção onde o Griffin poderia encontrar a espada. Estava localizada bem atrás da Medusa. Segundo Saul, Perseu usou essa espada para decapitar Medusa, derramando tanto sangue vermelho quanto verde. O sangue vermelho pode envenenar todas as almas vivas até a morte, enquanto o sangue verde pode curar todas as doenças, mas essas são apenas lendas em relação a este reino secreto. Há outro segredo: o surgimento da espada de Perseu é o momento da ressurreição de Medusa. Neste ponto, Medusa acordou e visou atacar o Griffin. Ela lançou um ataque e Saul aproveitou a oportunidade para fugir. Ele sabia que uma vez que a estátua de Medusa fosse ativada, ela não pararia a menos que alguém a decapitasse com a espada de Perseu. Ele abriu o caminho secreto para sair, mas quando olhou para Medusa, descobriu que ela não deixaria ele ir tão de repente. Ela o atacou e ele teve sorte de evitar o ataque, deslizando no chão enquanto encarava Medusa.
Os olhos de Medusa estavam brilhando com uma chama azul e Saul estava confuso sobre por que Medusa estava atacando ele. Ele se perguntou onde estava o grifo, mas então viu o grifo que estava se escondendo em uma rocha. Dá para ver a cara que esse cara não vai ser fácil de lidar. Vou deixar o resto com você. Não quero morrer, disse o grifo. E essa foi a primeira vez que Saul descobriu que o grifo tinha a habilidade em encolher. Medusa estava sibilando e Saul correu, enquanto ela continuava atacando. Mas então ele passou por esse reino secreto uma vez em sua vida anterior, então ele não estava sem opções. Ele correu até os Cavaleiros de Távola Redonda, planejando adquirir o escudo primeiro. Ele sabia que poderia usar o reflexo do escudo para reduzir os riscos de olhar diretamente nos olhos de Medusa e se transformar em pedra por descuido. Ao mesmo tempo, ele também poderia se proteger contra o ataque do olhar de Medusa. Depois de adquirir o escudo, ele conseguiu bloquear cada ataque de Medusa, mas ainda estava lutando um pouco por conta da força dela. Infelizmente, ele foi lançado para longe e vomitou sangue. No momento em que Medusa o atacou com força total, ele caiu no chão e percebeu que o escudo não era suficiente para ele sobreviver. Além disso, ele sabia que não poderia fugir, já que o reino secreto já estava destruído por Medusa, e com o nível de seus talentos, sabia que não poderia empunhar a espada de Perseu, mas uma parte dele acreditava que não confirmaria isso, a menos que tentasse. Ele também concluiu que certamente morreria nesse reino se não tentasse. Por isso correu para a espada e agarrou. Ele estava disposto a arriscar tudo, desde que sobrevivesse. Ele levantou a espada e ficou chocado com o fato de que a pegou facilmente, o que nunca esperava. Ele foi agarrado por Medusa, mas não entrou em pânico, pois sua mente ainda estava se perguntando por que pegou a espada tão facilmente. Ele sabia que seu nível de talento era muito baixo para segurar a espada, então não conseguiria acreditar no que acabou de acontecer. Ele lembrou de que quando Alan zombou dele por querer segurar a espada sagrada, apesar de ser apenas um talento T, ele foi amarrado a uma cruz enquanto Alan e Hera estavam na frente dele conversando. Naquela época, Alan disse à mãe que Saul ainda estava consciente, então ele poderia saber que eles iam tirar seu talento. Hera então disse que uma simples magia de amnésia seria suficiente para resolver o problema, então ele não deveria se preocupar com nada. Ele se lembrou de que Alan roubou seu talento de esgrima. Surpreendentemente, Saul possuía o poder que vinha da espada e ele estava coberto de chamas, o que chocou o grifo. Ele estava muito assustado sobre o que estava acontecendo, mas então percebeu instantaneamente o que estava acontecendo com Saul. Agora, isso porque Saul realmente quebrou todas as amarras. Saul olhou para Medusa com raiva e Medusa ficou assustada com a aura que ele emanava. Saul balançou a espada e parecia ter uma paciência monstruosa. Em sua vida passada, ele possuía um talento para espadas que poderia ter sido de nível S ou superior, mas a matriarca usou algum tipo de magia para tirar esse talento e dar ele a Alan, além de apagar suas memórias. Mas agora ele finalmente sabia a verdade. Depois de lidar com Medusa, ele imediatamente coletou o sangue dela e de repente riu, o que confundiu o grifo sobre por que ele estava agindo daquela maneira diferente, e de repente seus olhos brilhavam, enquanto ele pensava que tudo se tornava mais e mais interessante por causa do que ele descobriu. Ele estava confiante para enfrentar Alan e aquelas outras pessoas que o traíram. Enquanto ele ria sozinho, como um louco, Griff lentamente se moveu para tentar fugir rapidamente, enquanto Saul estava ocupado. Mas quando estava prestes a fugir, foi surpreendido pela voz de Saul, ordenando que voltasse. O grifo voltou e se dirigiu a Saul, como seu senhor, perguntando o que havia de errado. Saul, ao mesmo tempo, percebeu que o grifo estava de repente com medo dele, apesar de ser um monstro de nível S. Sua cabeça é de metal? Perguntou Saul, mas o grifo ficou confuso com a pergunta. Depois de explicar para ele, o grifo voou para dentro do túnel e começou a destruí-lo. Ele foi forçado a bater na parede, causando um grande galo na sua cabeça. 2 na verdade, né, rapaziada? Enquanto fazia isso, Saul estava montado em suas costas, ao mesmo tempo em que Grifo percebeu que Saul apenas o usou para destruir o reino secreto desde o início. Mas como Saul pode tratar sua prole, ele também não deixaria a oportunidade passar. Ele continuou a destruir a caverna. O reino secreto estava sendo
enterrado e destruído pouco a pouco, e Saul sabia que esse era apenas o começo da sua vingança. Moço, imagina só, depois daquela treta massa, moço, só faltou você deixar o dedo no like. Senta o dedo no like, você tá doido? Mano, agora o bicho vai pegar. Imagina só a cena. Depois da treta insana, Medusa tava lá, toda esmagada pelas pedras que despencaram no final da briga secreta. Aí o Grifo, aquele mito alado das chamas, voltou pro penhasco flamejante, todo pomposo, trazendo uma surpresa daquelas. Ele chamou Saul pelo nome completão. Você, Saul Temperado, Saul Cooper. E do nada abençoou o cara, garantindo que o corpo dele nunca mais ia se machucar, não importa o que acontecesse. O Saul, sentindo a magia do Grifo, percebeu na hora que seu corpo estava todo mais forte e que até algumas feridinhas já tinham sarado. Ele sabia que isso era uma bênção, porque agora ele não ia precisar ficar transferindo suas lesões pro Allen e pro Aori, o que poderia levantar muitas suspeitas da matriarca. Além disso, ele decidiu que seria melhor manter seu talento de espadachim nível S escondido para não atrair mais encrenca. Depois de abençoar o Saul logo mandou que o Grifo desse esse sangue para os filhotes dele, para curar as asas do bebê Grifo. O Grifo, sem pensar duas vezes, aceitou o sangue para os filhotes, que começaram a se curar na hora. O bebê águia finalmente pôde voar de novo, todo feliz por estar perfeito. Grifo, vendo a alegria do seu filhote, ficou agradecido ao Saul por ajudar. E aí, numa jogada esperta, o Grifo pediu ao Saul para aceitar o seu filhote como pet. O Saul, vendo a chance, aceitou, mas com uma condição. Queria todas as informações que Grifo tinha sobre Blade Cooper. É uma chave preciosa que podia abrir um lugar onde a família Cooper venerava o espírito da espada. Enquanto isso, lá no Palácio dos Cooper, a Era estava numa sinuca de bico. Os subordinados não conseguiram descobrir porque Allen vivia desmaiando do nada. Vocês estão me dizendo que o jovem mestre desmaia do além, sem mais nem menos? Até quando essa situação vai durar? Ela perguntava meio irritada. Os subordinados tentavam acalmá-la, dizendo que Allen tinha uma proteção do juramento sombrio e que ele sempre acordava rápido e que também tinham aquelas sombras ajudando a transferir as feridas dele. Mesmo assim, estava desconfiada. Ela sabia que tinha algo muito esquisito acontecendo desde o dia da cerimônia de juramento sombrio. Aí, um dos servos dela trouxe a notícia que deixou ela numa situação mais tensa. O Saul usou o Grifo para mandar 2 homens deles e ainda fez o filhote do Grifo seu pet. Hera ficou surpresa e por um segundo até derrubou o copo de chá que estava segurando. Ela decidiu chamar Saul para uma conversinha. Enquanto Saul entrou na sala, ele já mandou: "Em que posso ajudar, senhora?" Hera perguntou direto porque ele matou os homens no penhasco. E Saul, sem pestanejar, respondeu: "Fiz isso pela família. Um oficial sombrio morto por uma criança de 3 anos é inútil. A família Cooper não precisa desse lixo assim, não acha, senhora?" A resposta dele deixou Hera sem palavras, visivelmente furiosa e enojada. Mas o Saul já sabia que ela estava preparando algum truque. Só que ele não estava nem um pouco preocupado. Hera, mantendo a compostura, falou: "Vamos recompensar Saul Cooper com uma viagem para as fontes de Éden." O Saul agradeceu, achando conveniente, já que ele planejava ir lá mesmo. Quando saiu da sala, Hera mandou o seu subordinado Josh para dar um jeito de roubar o talento S, antes da cerimônia de herança do espírito da espada, querendo garantir que Allen permanecesse como herdeiro, já que a verdade sobre a falta de talento de Allen poderia colocar tudo a perder. O Saul chegou nas fontes de Éden, um lugar maneiro com a piscina, mas ele não estava nem ali para nadar, mano. Só caminhava lembrando das instruções do Grifo. O Grifo tinha dito que seu mestre usou magia proibida para selar a própria alma no fundo das fontes, antes de morrer, para passar seu conhecimento de esgrima por herdeiro com talento nível S, e garantia que o status da família Cooper no Império não caísse nunca. O Grifo entregou a chave ao Saul e explicou que ele teria que nadar até o fundo da piscina, entrar numa correnteza subterrânea que o levaria à caverna. No entanto, o Grifo ainda falou que algo estranho estava rolando nas fontes do Éden, mas como ele estava separado do mestre há muito tempo, não sabia exatamente o que era. Ele só sabia que o mestre usava magia de sangue, que não era fácil de lidar.
Ao ouvir isso, o Saul sentiu calafrio. Sabia que não ia ser moleza obter a herança da esgrima antes de Allen. Enquanto ele pensava nisso, as crianças na piscina reconheceram o vencedor do teste de qualificação. E o cara domou um filhote de grifo. Elas ficaram impressionadas, mas aí começou uma zoação. Um garoto, Lucian, disse: "O que tem de mais nisso? Ele só é um filho de uma prostituta." Do lado dele estava Reynolds, filho do cocheiro dos Cooper, que também começou a zoar. "Parabéns, não sabia que um macaquinho magrelo poderia chegar primeiro no topo da montanha." Olha esse cara, mano. Nem é adulto, já é careca, ó. Tá faltando a metade dos cabelos da cabeça. Você tá doido? Os dois riram muito, mas Saul ficou calado. Lembrando que na vida passada, esses dois eram subordinados de fachada, mas na real eram peões do Allen, acusando-os de traição. Reynolds se sentiu ignorado. Tentou socar o Saul, mas ele pegou o punho do garoto no ar, deixando-o em choque. "Tá bom, vou te mostrar", disse o Saul, apertando o braço de Reynolds, que gritou de dor. Lucian, vendo isso, pegou uma faca e atacou, mas no pânico acertou Reynolds em vez do Saul. "Foi mal, usei esse cara como escudo de carne sem querer", disse o Saul, com aquela carinha dele. "Rapaz!" Com um sorriso sarcástico, enquanto Reynolds cuspia sangue, o Saul então empurrou o Reynolds com força contra Lucian, jogando os dois na água. Ele sabia que a piscina curava feridas, então não estava nem aí. Ele estava só esperando a chance de praticar suas habilidades com esses dois traíras na próxima vez, prometendo a si mesmo que ia dar um motivo irresistível para eles se tornarem seus peões de verdade. Aí, curtiu? Fica ligado que essa história só está começando, meu brother. Enquanto Reynolds afundava na água, um cheiro de magia negra começou a surgir, e Saul sacou na hora que tinha algo muito estranho ali. Tipo, como pode uma arte proibida e maligna, como uma magia de sangue, aparecer num lugar que deveria curar os feridos e doentes? Ele ligou os pontos e pensou que deveria ser isso que o grifo quis dizer, com força. Mas como isso que eu vou descer até o fundo dessa fonte sem encostar na água? Enquanto ele estava bolando um plano, uma garotinha começou a ser puxada por um homem e uma mulher gritava por ajuda. O Saul ficou chocado quando reconheceu a voz da menina. "Se nem para servir um chá e água você presta, tá pedindo para apanhar?" O homem esbravejou. A menina implorava para ele parar, dizendo que não fez por mal. Saul viu a menina, era Andrea. O homem, puxando o cabelo de Andrea, estava furioso, se sentindo insultado quando ela respondeu. Ele ia bater nela, mas antes de que pudesse fazer alguma coisa, foi cortado ao meio. E quem estava segurando a espada? Claro, o Saul, que encarava o cara com um olhar frio. Andrea estava em choque, enquanto as outras crianças corriam para denunciar o Saul por ter matado alguém. Saul não estava nem aí e estendeu a mão para Andrea, perguntando se ela estava bem. Andrea, ainda assustada, não conseguia falar. Na perspectiva dela, o Saul era um príncipe. Como ela não pegou a mão dele, o Saul pensou que ela estava com medo, especialmente porque ela estava tremendo no chão. Ele desviou o olhar sem perceber que os olhos de Andrea brilhavam enquanto olhavam para ele. "Obrigado por me salvar. Meu nome é Andrea. E o seu?" Ela perguntou. O Saul lembrou de Andrea da vida passada, uma curandeira que sempre o ajudava quando ele se machucava. Ela era sua melhor amiga e tinha um talento mágico incrível para a idade dela. E eles lutavam juntos por um tempo e ela era perfeita aos olhos deles. Agora, vendo Andrea com 5 anos de idade, ele achou ela super fofa. Limpando a garganta, ele disse que ajudar os outros era o que um cavalheiro deveria fazer e pediu para ela chamá-la de Saul. Sabendo que Andrea ficava na fonte há muito tempo, ele aproveitou para perguntar se ela sabia como drenar a fonte ou entrar nela sem tocar na água. Ela não poderia esquecer sua missão e acreditava que não poderia encontrar uma solução com a ajuda dela. Você percebeu também, André? Sabendo que Andrea ficava na fonte há muito tempo, ele aproveitou para perguntar a ela se ela sabia como drenar a fonte ou entrar nela sem tocar na água. Ele não podia esquecer sua missão e acreditava que poderia encontrar uma solução com a ajuda dela. Você percebeu também, Andrea? Perguntou. Mas Saul não entendeu o que ela queria dizer. Andrea sussurrou que, embora a fonte curasse ferimentos, qualquer um que usasse a água não poderia aceitar outro tipo de cura e só poderia depender da fonte para se curar. Então entendeu que essa era uma forma da família Cooper controlar as sombras, forçando-os a pedir ajuda quando estivessem sofrendo.
Andréa segurou a mão dele, oferecendo ajuda para entrar na fonte sem tocar na água. Ela ativou seu poder mágico cobrindo ela, e Saul, com uma magia chamada Magia do Pato, permitia mergulhar na água sem se molhar. O Saul sorriu, sabendo que o nome verdadeiro era Magia de Isolamento, e que Andréa tinha inventado o nome como fazia na vida passada. Neste momento, os guardas da fonte chegaram para prender Saul pelo assassinato. Ele correu puxando Andréa e mergulhou na piscina. Nenhum guarda ousou segui-los. Saul foi ficando mais fundo, sentindo correnteza da fonte. Ele concluiu que aquele era o lugar em que um grifo falou. Andréa ainda falou para ele tomar cuidado, que não poderiam descer muito mais. Queria sair dali rápido, mas o Saul não estava nem ouvindo, mano. Quanto mais desciam, mais a corrente o sugava, até que não poderiam mais resistir. Andréa acordou o Saul, que tinha perdido a consciência. Ela abriu os olhos e viu uma garota levando um tronco. Olhou ao redor e se perguntou se aquele era o lugar mencionado pelo grifo. Pegou a chave no bolso e Andréa perguntou o que era aquilo. Essa é uma chave de gema que pode abrir um lugar onde o espírito é venerado, explicou Saul. Como não havia porta, ele concluiu que a porta precisava ser convocada. André pediu a chave, acreditando que poderia abrir o portal. Mesmo sem saber o que era um espírito da espada, ela usou seu poder mágico, criando um círculo mágico enquanto Saul esperava. Mas aí, ele então sentiu um perigo se aproximando. Flores monstruosas apareceram e atacaram Saul. Saul perguntou para Andréa e pulou, garantindo que ela não se machucasse. A área ficou cheia de fumaça e um portal apareceu na frente deles. Andréa estava inconsciente, então Saul a levou para um lugar seguro, ativando a magia de invisibilidade que Andréa tinha ensinado a ele. Na vida passada, para proteger de qualquer perigo, ele entrou no portal sem saber o que esperava. Enquanto entrou, ele se assustou ao ver milhares de corpos e acima deles o assassino, um monstro horrendo, segurando uma mulher. O monstro olhou para Saul e disse que tinha o convidado. A fonte de Éden na superfície era um lugar medicinal, mas na verdade era um lugar onde a família Cooper mantinha suas concubinas. Nesse momento, Saul percebeu o verdadeiro destino que as aguardava. Todas se tornaram alimento para o demônio da espada. O monstro se aproximou de Saul, que não estava nem um pouco assustado. Olhando para ele com raiva, o monstro disse que Saul tinha o cheiro de um talento de nível S. Saul saltou para longe do monstro, se perguntando como ele sabia disso. O monstro então invocou uma arma de sangue, dizendo que Saul não poderia ser mimado, o que fez o concluir que Saul era apenas um bastardo tentando obter a herança. Enquanto falava, atacou Saul, que bloqueou com a arma. Eu não vou te dar isso facilmente, a menos que você me derrote, disse o monstro. Saul respondeu que só veio para matar o monstro. O monstro riu e se aproximou, enquanto Saul recuava. Eles lutaram com espadas, mas o monstro acertou no peito de Saul e Saul gemeu de dor e caiu no chão. O monstro zombou, dizendo que ele era muito fraco, mas então ele viu algo surpreendente. Ferimentos de Saul estavam se curando rapidamente. O monstro percebeu que era por causa da bênção do grifo e disse que não esperava que o grifo reconhecesse Saul. O ferimento de Saul se curou completamente em alguns segundos. E agora, Saul, cheio de sangue e com uma aura poderosa, agora o sangue tá temperado, né, rapaz? Sabe, com sangue, você tá doido? Se preparavam para a próxima rodada dessa luta épica. Você tá doido? De repente, do nada, uma cruz dourada apareceu do monstro e atravessou sua mão. Ele percebeu que aquilo era uma formação restritiva de sangue mágica. Crucificado, o bicho berrou de dor. Você tá morto há tanto tempo que nem sabe que nesses 100 anos o Império já pesquisou e desenvolveu técnicas para lidar com a magia de sangue, que ele estava pronto para arrancar o coração do monstro e forçar a herança. O monstro então gritou, não! Mas de repente sorriu. Saul, com a espada apontada, ficou chocado quando o monstro se soltou da cruz, rindo alto. O monstro pulou para longe e começou a zoar de Saul, dizendo que fazia tempo que ele não brincava com um ratinho. O sangue pingava da mão do monstro e ele declarou que o jogo tinha acabado, não estava mais a fim de brincar. O sangue caiu no chão e invocou o espírito de sangue. O monstro admitiu que Saul realmente tinha habilidade e talento, mas não era o suficiente para ganhar a técnica da espada. Os espíritos de sangue começaram a atacar e Saul confirmou que o demônio da espada tinha uma força poderosíssima, capaz de usar sangue para controlar espíritos. Ele fez de tudo para bloquear os ataques, mas eram muitos e acabou levando um golpe pelas costas. Os espíritos flutuavam ao redor e Saul notou que os ataques eram muito concentrados. Ele então ativou a proteção da espada sagrada, que planejou usar a espada de Perseus
para resistir à magia. Infelizmente, o demônio da espada quebrou a proteção no instante, deixando Saul boca aberta. O demônio da espada agarrou pelo pescoço e levantou no ar e disse que depois que o gato termina de brincar com o rato é devorado. Putz, estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Nesse momento, o Saul estava aguentando a dor, mas percebeu que o seu sangue e mana estavam sendo drenados. A aura familiar tem o mesmo gosto de uma concubina que comia a última vez. Talvez fosse sua mãe, disse o monstro. Com isso, Saul começou a recobrar os sentidos. Isso é perfeito. Deixe-me provar o gosto do filho dela. O monstro acrescentou de repente. Algo avermelhado se despedaçou. E é isso aí, galera. Se vocês curtirem e querem mais parte desse recap, dá um like, comenta, compartilha aí. Não se esquece de se inscrever no canal para mais conteúdo assim. Até a próxima, é nóis. Fui! E aí, pessoal, hoje eu venho trazer de volta nosso querido protinha Saul Cooper. Nosso capítulo 11 se inicia com Saul lembrando-se de sua mãe. A mãe de Saul cantava todas as noites para ele dormir. Em um belo dia, todo feliz, carregando uma flor para sua mãe, caiu. Caído, a sua mãe falou: "Me desculpe, Saul, a mamãe está indo embora." Enquanto ele chorava no chão, ele implorava para sua mãe ficar. Após um tempo, sua mãe nunca voltou para casa. A cambada de cabeçudinho, que ficava próximo a ele, começou a fazer bullying com ele. "Salafrário, a sua própria mãe não gosta de você." Enquanto tacavam pedras nele, o chutavam e davam soco, chamando ele de vira-lata, insignificante, monstro, lixo. Enquanto ele ouvia tudo, ele pensava na mãe dele. Será que ela mesma descartou ele? Isso não é possível. De repente ele abre os olhos, quando o monstro está prestes a abocanhá-lo. Ele pergunta ao monstro se foi ele que matou a mãe dele, enquanto crava a espada no peito do monstro. O monstro grita e fala: "Esse é o banquete de sangue? Como um moleque igual você conhece essa minha magia de sangue?" Então o monstro solta uma forte onda de sangue, enquanto grita que se ele está disposto a realmente queimar seu próprio sangue só para matar ele. Saul rapidamente pula para o lado, enquanto o monstro tenta fugir, pensando que gastou muita força para liberar o espírito de sangue. Ele rapidamente precisa consumir mulheres para reabastecer suas forças. Enquanto ele começa a consumir uma de suas vítimas, Saul, lá atrás, pergunta: "Ela estava gostosa?" "Estou perguntando se minha mãe estava gostosa." Enquanto crava novamente a espada na cabeça do monstro, ele se lembra da sua mãe. O monstro no chão ainda não está morto. Caído, ele pensava: "Esse moleque enlouqueceu. Tenho que comer mais concubinas, senão temo que eu vou morrer." E Saul começa a apunhalá-lo várias vezes pelas costas, enquanto o monstro gritava: "Eu posso possuir sua espada. Eu posso ser o espírito da sua espada. Eu posso melhorar todas as suas artes. Por favor, não me mate." Saul, com um olhar muito fixo, fala: "Você não é digno." E finaliza o monstro. Nos é mostrado que a herança da esgrima é impressa no corpo após a absorção. Saul tenta se agarrar à história que lhe foi contado, que ele era órfão de mãe desde que nasceu, e tudo aquilo que ele acabou de ver era apenas as ilusões dele. Ele é apenas um monstro lamentável. Enquanto ele olha a poça de sangue em sua frente, ele vê um reflexo de sua mãe, que diz: "Você não é um monstro. Mamãe sempre esteve ao seu lado." Mas de repente ele ouve passos e olha para trás. Lá está ela, perguntando se ele está bem. Ela, muito preocupada com ele, começa a curar, enquanto ele pensa que na vida anterior Andrea teve o mesmo destino de todas as concubinas. Ele abraça Andrea, pensando que nessa vida não deixarei mais tragédias se repetir. O banquete de sangue é uma magia de sangue que tem o custo do próprio sangue. A condição é uma espada valiosa de nível divino. Sacrificar seu sangue, a espada sagrada, aumenta os atributos da arma antes que o sangue seja totalmente queimado. Com o desaparecimento do demônio da espada, toda a família Cooper ficou em profunda comoção. E o resultado disso foi a condenação de todos os guardiões da nascente do Éden até a morte. Depois de ver a crueldade de Saul, os criados nunca mais tentaram pôr a mão na Andrea. Em meio a muitas mentiras, o nosso protinha Saul Cooper foi acusado pelo desaparecimento do demônio da espada, mas ninguém tinha provas contra ele. Então a matriarca Hera aprofundou mais ainda as perseguições contra ele, com várias prisões, confinamentos, retirada de sangue, veneno, tudo que
estava no alcance dela, mas Saul já sabia dos planos dela e passou por tudo ileso. Afinal, ele não é a sombra, o próprio filho dela é uma sombra. 4 anos depois desse ocorrido, no campo de treinamentos da família Cooper, nosso antagonista está lá, empunhando sua espada, enquanto diz: "Você quer me derrotar só com esse nível de habilidade?" Enquanto o serviçal diz para o jovem mestre ter piedade dele. Um grupo de senhores ao fundo, esse de cabelo vermelho, chefe da família Isaac, Duke Hugh Isaac, e o outro de cabelo prateado, chefe da família Cooper, Duke Leon Cooper, falam que muito tempo todo mundo fala que Alan nasceu com um talento de esgrima de rank S, e que depois de ver a luta de hoje, parece que os rumores são verdadeiros. Aí o Duke: "Fico lisonjeado." Então eles se viram para olhar nosso Protinha, Saul Cooper, que enfrenta 4 de uma vez. Protinha, não querendo se gabar, desfere um grande golpe com a lâmina das sombras, ataque seguido do vento da espada, que derruba todos ao mesmo tempo, fazendo cortes no próprio chão. Isaac não acredita na quantidade de movimentos que esse moleque acabou de fazer. Pessoas comuns nessa idade ainda estariam na posição de aprendiz da espada de ferro, mano. O moleque já tá na posição de guardião da espada de prata. Esse cara é muito louco. Nosso antagonista, Alan, fica muito bravo ao ver que nosso prota roubou os holofotes dos dias. Então chama Saul para duelar com ele. Saul, com aquele olhar maldoso, já pensa que o talento de Alan antes foi tirado de mim, então sua verdadeira habilidade seria habilidade de merda. Então ele logo concorda: "Claro, vamos duelar." Ele vai aproveitar essa chance para ver as habilidades de Alan, enquanto Alan pensa que essa é a oportunidade perfeita para fingir que matou ele acidentalmente e acabar com a vida de Saul. Enquanto o pessoal ao fundo grita para o jovem mestre derrotar esse bastardo, outros também falam para Alan mostrar o verdadeiro poder de um gênio da espada. Enquanto Alan pensa que pode ganhar, ele rapidamente desfere um golpe de espada que é facilmente bloqueado por Saul, enquanto diz: "Use mais força, jovem mestre. A senhora não está te dando alimento direito?" Alan fica sem entender nada o que está acontecendo, enquanto Saul o repele para longe. Alan fica muito grilado e volta para seu segundo ataque, enquanto pensa que a mamãe disse que com a força atual dele, ninguém da família seria páreo para ele. Enquanto Saul pensa que ele é tão fraco que o poder imbuído na espada também é escasso. É óbvio que ele está aprimorando artificialmente. Parece que Saul estava preocupado por nada. Esse cara é muito fraco. Não tem nenhum talento de esgrima e nem magia. Eu vou mostrar para ele agora o que é golpe de verdade. Saul pula rapidamente para cima de Alan enquanto diz: "Terceira forma de impulso de lâmina sombria", e desfere um grande golpe no olho de Alan. Alan cai no chão enquanto vários serviçais o gritam: jovem mestre, você está bem?" O chefe da família Isaac cai na gargalhada enquanto diz que ele achou errado. A habilidade do jovem mestre Alan não é nada demais. Aqueles servos que ele derrotou agora há pouco não estavam fingindo, né? Enquanto o chefe da família Cooper diz que ele talvez esteja sendo um pouco desrespeitoso com suas palavras. O Duke então rapidamente pede desculpas e diz que o jovem mestre Alan e a irmã mais nova dele estão noivos. E ele não quer que a irmã mais nova dele se case com um cara inútil e frouxo. Então o chefe da família Cooper diz para ele parar de se preocupar, que se a família real não tivesse concedido o casamento, ela nunca ia se casar com ninguém. O Duque fica irritado e manda ele repetir de novo para ele ver, enquanto os paus se faz uma canoa. Rapidamente, então, o Duque diz que não vale incomodá-los mais, para ele esquecer de toda a operação conjunta das duas famílias em 10 dias, e já mandam adeus. O Duque Cooper, enquanto olha para baixo, pensa: Alan, seu lixo, cabeça de abóbora. Ele rapidamente chama uma criada e pergunta qual o nome daquela sombra. A jovem responde que o nome dele é Saul. Ele é filho de uma das amantes. Quanto a qual amante, ninguém sabe. Ele então pensa que esse moleque é filho dele. Não admira que o talento de espada dele seja tão bom. Mais tarde é para levar ele até o escritório. Mais tarde, ali no escritório, o Duque encara Saul, enquanto Saul pergunta quais são as ordens do Duque. Duque se assusta, pensando que Saul escondeu intencionalmente seus talentos e sua intenção verdadeira de roubar a posição de herdeiro no futuro. Mas ele é apenas um pirralho, é muito fácil de ler. Então ele pega a espada e diz que em 10 dias ele liderará
o esquadrão das 10 sombras e vai seguir em direção à cidade do Cristal Perdido, junto com a família do Isaac, era o Duke, para recuperar o ovo de dragão. Então ele entrega a espada para Saul, enquanto diz que a espada pode ativar o teletransporte para a cidade de Cristal, para recuperar o ovo de dragão. Você irá derrotar o dragão demoníaco, não importa o que você tenha de que fazer. Então Saul pensa que o Duque Leon não tem boas intenções a mandar ele para lá, mas como ele poderia perder a chance de conseguir um ovo de dragão? Então o chefe da família Cooper diz: mas eu tenho um pedido. Enquanto eles caminhavam em uma longa trilha, Andrea ia nas costas do Grifo, lisonjeada por estar lá, já que ela veio para servir ele. Está profundamente envergonhada por ir nas costas do Grifo. O Saul só fala que está tudo bem. Os dois cabeças de abóbora não vão se importar. Os cabecinhos lá, tá assim sim, nós não importamos não. De repente eles chegam na cidade de Cristal, onde está o cristal e o ovo de dragão. Será? Ele não sabe, mas enquanto pensa que quem diria, a equipe de elite da família Cooper não teria nenhum conhecimento básico sobre a cidade de Cristal. Então vemos uma bota e lá está ela, Gloria Isaac, a irmã do chefe da família Isaac, noiva de Alan. Ela já manda: mas que piada. Enquanto estende sua mão para Saul, ela diz: você é Saul Cooper, né? Prazer em conhecê-lo. Pode me chamar de Gloria. Então Saul deixa ela no vácuo e se vira para Andrea. Ele diz para ela ficar aqui, vai voltar rapidinho. Gloria fica pistola, ignorado ela, enquanto ele anda, ela vai atrás dele dizendo: eu tô falando com você, cabeça de abóbora. Saul se vira e fala: senhora Gloria, se não ativarmos o portal juntos antes do pôr do sol, esta viagem terá sido completamente em vão. Por favor, vamos. Enquanto pensa que, mesmo nessa nova vida, ele continua achando essa cabeça de abóbora que só traz problema para ele. Mas tanto faz. Ele vai rezar para aquele passarinho conseguir cumprir a missão dele. Enquanto os dois entram no altar, o altar começa a brilhar. Alguns falam que este altar é uma formação de teletransporte, seu Cooper burro, enquanto outros falam para ele escalar a boca. A ruivinha ali pensa que é assim que a cidade de Cristal deve se parecer. É tão lindo e lendário, mas o ovo de dragão demoníaco, será que tá mesmo num lugar assim? Um figurante atrás fala que vai matar os soldados da família Cooper e trazer o ovo de dragão de volta para a família Isaac, enquanto Saul pensa que isso é muito ruim. O figurante ainda fala que a família com certeza vai recompensar eles muito bem. Saul então rapidamente manda todos recuarem, enquanto o figurante puxa a espada do altar, ativando o sentinela da luz, que protege a cidade de Cristal. Saul manda todos se prepararem para lutar, enquanto o figurante clama por sua mãe. A donzela dos cabelos vermelhos, empunhando sua espada, grita que ele é um lixo, enquanto corta um dos sentinelas, dizendo espinhos cortantes. O figurante, protegido ao fundo, pensa que a senhora é muito boa com a espada, e ela dá um sermão muito grande nele, perguntando quem mandou ele tirar a espada do altar, e ele só fala que fez isso pela família. Ela diz que era mentira, que ele só estava pensando nele mesmo, enquanto mais 2 sentinelas estão atrás dela, que são rapidamente vaporizados por Saul. Saul, erguendo sua espada, diz para todas as sombras obedecerem ao comando dele e entrarem em formação. Então todos em um uníssono cravam sua espada no chão, formando uma enorme sombra que vão em direção aos sentinelas. Enquanto observa a cena, Saul pensa que quer ver se o poder da luz é mais forte que o poder da sombra. Então desfere mais golpes em direção aos sentinelas, destruindo todos de uma vez. Os soldadinhos de chumbo ali da outra família pensam que todos os sentinelas foram derrotados e que será que a família Cooper também tem magia de esgrima? Aquele tal de Saul, ele é apenas uma criança, mas já é tão forte. Nossa ruivinha ali fica toda coradinha com o Protinha, né? Pensando que ele é muito bom de briga. Então Saul consegue absorver o poder dos cristais e sobe de guardião da espada de prata para mestre da espada de ouro. Imagina, rapaziada, você tá no LOLzinho ali e do prata 4 você já passa pro ouro 1. É tipo isso. Agora o próximo passo é botar a chave no buraco. De repente, quando ele ativa as engrenagens, um terremoto aparece, movendo o altar para baixo. Todos sobem no altar, que desce para a toca do dragão, que está aberta. Lá embaixo existem vários ovos de dragões e deduzem que essa é a toca do dragão. Maravilhados com a quantidade de ovos que tem dentro da caverna, eles pensam que não precisam dividir, todos podem receber um ovo. Então, o cabeça de abóbora figurante falam para trazer todos.
enquanto o Saul pensa, coitado, eles estão com pressa para alimentar o dragão demoníaco. Então, quando um deles movimenta um ovo, o dragão rapidamente emerge. Enquanto todos começam a correr, a Ruivinha ali fala para todos ficarem calmos e se prepararem para a luta. Saul diz que vai proteger a retaguarda e todos os outros peguem os ovos e saiam. Mas enquanto os figurantes iam sair, outro figurante que já está na porta segurando um ovo, coloca a chave na porta enquanto pensa, vou usar essas sombras para garantir que o dragão não saia daqui. Depois que eu pegar o meu ovo, eu vou destruir todo o altar de teleporte e não vou deixar que a família Isaac tenha um ovo. Enquanto a Saul, ele vai estar completamente sozinho nessa. Esse aí é o pai do Prota. Tá vendo? Então, Gray pede desculpa a todos e diz que o Império só pode ter uma família possuindo ovos de dragão. E essa família é a família Cooper. Todos se sacrifiquem pela família. Então, rapidamente sobe com o altar sozinho. Enquanto todos gritam ali, ah, seu cuzão, volta aqui. Vai deixar nós todo mundo morrer. A nossa Ruivinha ali diz que o chefe da família Cooper é realmente maldoso. Ele abandonou todos lá para morrerem. Saul diz que já esperava por isso. A Ruivinha fica sem entender. Já esperava? Pra que ele foi lá então pra morrer? Saul fala, tá pensando demais. O dragão rapidamente bafora fogo, mas os dois conseguem se esquivar. Saul se esquiva enquanto diz, eu não vou morrer aqui, e desfere um golpe na cabeça do dragão. O dragão grune e dá uma mãozada em Saul, arremessando ele para longe. Enquanto o dragão se prepara para outra baforada, a Ruivinha vai em direção a Saul e usa o escudo da espada, brilho da lua, para proteger os dois. Enquanto ela fala, você também é muito apressadinho, não é não? Saul se levantando diz, eu estou bem, você vai me ajudar a atrasar as ações dele. Eu vou aproveitar a chance para atacar bem no coração dele. Ele fala que a senhorita Glória é a única que pode fazer isso no momento. Então, Glória toda corada concorda. Ela vai para cima pensando que ela também é uma espadachim talentosa. Ninguém vai poder menosprezar ela. Saul já solta um sorrisinho enquanto o dragão ataca a Glória. Glória rapidamente grita, é agora Saul, ataque! Enquanto Saul tá lá parado, ela se perguntando, por que aquele cara tá parado ali? Vai atacar não? Ela desferindo golpes no dragão e se esquivando ao mesmo tempo, pensa, por que ele não tá atacando? Será que ele caiu com muita força e tá sem energia para atacar? Se isso continuar, todo mundo vai morrer aqui. Eu vou usar meu último movimento agora. Dança da espada da destruição. E desfere vários golpes no dragão, o derrotando. Ela mesma fica sem acreditar que ela própria derrotou um dragão, enquanto os figurantes vão lá falar para o dragão sentir o poder da família deles. Ela fica sem acreditar que ela mesma conseguiu derrotar o dragão. Só que o dragão rapidamente abre os olhos e começa a grunhir. Os figurantes que estavam lá todos confiantes chutando o dragão, gritam que o dragão já está em fase de frenesi. Então todos têm que encontrar um lugar para se esconder. A nossa Ruivinha pensa que como isso é possível. Saul já manda logo uma. Se esconder, sem chance. Herança da espada. Herança da esgrima, terceira habilidade. Corte de sombra de sangue. Condensar. E 2 sombras de sangue aparecem. Os figurantes ali pensam que Saul transformou o sangue do dragão em seus clones. O outro já fala que vocês nunca notaram que ele mudou de repente para uma nova espada sagrada? O figurantezinho ali pensa que será que ele mudou? Será que é magia de sangue? Já a Ruivinha diz que essa é uma magia proibida. O Império só permite que o chefe da família Cooper use contra inimigos no campo de batalha. Ela ouviu dizer também que o espírito da espada da família Cooper desapareceu. Será que foi ele que sumiu com o espírito da espada? Então ela concluiu seus pensamentos que ele se afastou de propósito e esperou para que ela fatiasse o dragão e retirasse seu sangue só para ele poder usar. Ah, bicho sem vergonha. Eu vou te quebrar no meio. Saul já pensa, e daí que eu fiz isso? Pulando em direção ao dragão, ele pensa, eu era apenas um soldado abandonado na minha vida anterior. Então, nesta vida, eu não vou ficar sentado de braços cruzados esperando a minha morte. Então nos é mostrado a carta na manga de Saul, a sombra de sangue, associação magia de sangue. Ela requer um nível de mestre de espada de ouro, que utiliza o sangue dos inimigos para criar clones de sangue temporários, permitindo um ataque em grupo. E é isso aí, rapaziada. Esses foram os resumos de todos os capítulos que tem disponível desse manhwa. E se esse vídeo for bem, curtir, comentar, dê seu like aqui embaixo, a gente vai trazer a continuação. Tamo junto. Fui!
E aí, gurizada, voltamos com o nosso protinha que vocês tanto amaram, ele, Saul Cooper. O capítulo se inicia com Saul partindo com o dragão, enquanto nosso waifu corre em direção a ele, dizendo: nada mal, você finalmente derrotou aquele dragão, você é muito forte, hein? Saul então aponta sua espada em direção a ela, enquanto diz: não chega perto. Enquanto ela diz: Saul, o que está acontecendo com você? Enquanto na cabeça de Saul, o demônio está dizendo que: você acha mesmo que vai sair ileso depois de me matar? Você vai ficar igualzinho eu. Você vai precisar comer muita carne e sangue o tempo todo para se manter forte. Aquele lá são sua presa. Divirta-se matando todos eles. Saul então luta enquanto diz: eu quero mais sangue. Aí começa a pular em direção aos perturbados ali, enquanto o outro já grita: carai, agora lascou. Ele usou magia de sangue demais. Agora foi endemonizado. Nossa, nós precisamos correr. Enquanto a perturbada diz: não, Saul. André então rapidamente aparece usando seu poder e consegue controlar Saul. Um pouco depois, já fora da caverna, Saul acorda com André chamando ele. Ela fica muito feliz que ele já tenha acordado e diz que usou purificação. Então, ele não será mais demonizado por enquanto. Os outros também estão todos bem. Saul então começa a gaguejar. Ela já entende que ele está perguntando do dragão, né? Ela então fala que o ovo de dragão está em perfeito estado e sobrou apenas um ovo de dragão que está com eles agora. Mais a fundo, tá agora os dois perturbados já com um cara preso. André continua falando que ela não contou à família Isaac sobre o ovo de dragão. A garota ruiva também já foi embora com a equipe dela. Então ele não precisa se preocupar em completar toda a missão. É para ele se manter animado. Ele agradece e diz que não estava preocupado com isso. Na vida anterior dele, Mil deveria levar André para o local pré-estabelecido. Então mentir sobre sua morte acidentalmente, para que ela pudesse deixar a família. Então ele fica muito grilado com o pássaro. Enquanto levanta sua espada, ele diz: eu te dei uma tarefa tão simples, seu pássaro Zé Ruela, por que você não conseguiu cumprir? Você deve só apenas morrer. André então pula na frente enquanto diz: opa, aqui não. Enquanto o pássaro continua dizendo: mano, não é minha culpa não. Ela estava preocupada com você e insistiu para entrar no reino secreto, velho. André então fala para ele se acalmar, que eles vão conversar direitinho. Saul continua falando: suas asas ficaram mais duras, hein? E você aprendeu a me responder. Os dois perturbados ali ao fundo chamam Saul, já sacando a sua espada. Enquanto Saul diz: agora vocês finalmente mostraram sua verdadeira face, né? Agora vocês vão tentar roubar o ovo de dragão de mim, né? Eu já esperava isso. Então, eles só apunhalam aquele perturbado que ia trancar todo mundo na caverna com o dragão e depois se ajoelham enquanto dizem: jovem mestre Saul, por favor, perdoe toda a nossa grosseria anterior. Se não fosse você salvando todos nós, a nossa família toda nos abandonou. Nós já estaria todo mundo morto. De agora em diante, não ouviremos mais a família e juraremos lealdade a você incansavelmente até a morte. Aí ele fica sem acreditar: mas o que? Você... Enquanto André chama: olha, Saul, o ovo de dragão, ele tá se chocando. E de repente sai um dragãozinho, rapaziada, do ovo. Um dragão demoníaco. Saul então diz que dragões demoníacos obedecem apenas os mais fortes. Ele então pergunta ao dragão se ele vai acertar ele como mestre. O dragão então só fala que sim, né, rapaziada? Os dois perturbados ali, o cara que parece um rato, fala logo que o mestre já tem até um dragão demoníaco domado. Parabéns, jovem mestre, por domar o dragão demoníaco. A partir deste dia, Saul está tão forte que agora ele comanda uma força rebelde contra a família. Mais longe ali, na casa do nosso antagonista, o perturbado mimado já tá lá falando com a mãe dele quando ele vai poder sair para a pista de cavalos. A mãe, Hera, diz que só quando o pai dele terminar, né? O pai dele então bate o papel na mão enquanto diz: vá, tudo que você quer é se divertir o dia todo. Você é o pior que um filho bastardo. Você sabia que o pirralho do Saul não apenas matou um dragão demoníaco, mas também domou seu filhote? Pois é, enquanto você só quer diversão, Hera então defende o seu filho, dizendo que não é culpa dele, porque ele está bravo com ele. Se Alan tivesse ido lá também, ele teria feito tudo dobrado. Um dragão demoníaco? É fácil. Alan então concorda, dizendo que é verdade. O pai fica quieto, enquanto Hera pega na mão do menino e diz: vamos deixar esse velhote pra lá, não tenho mais nada de dizer pra você. Alan, a mamãe vai te acompanhar até a pista de hoje. Ele só fala que tá bom, mamãe, e fecham a porta. Alan então passa pelo corredor, dizendo para trazerem seu chicote. Hera então fala com o mordomo: como está indo nossa pesquisa de privação? O mordomo então fala para ela não se preocupar, que eles já concluíram toda a pesquisa. Eles estão apenas esperando para encontrar um sujeito para o teste, alguém com um talento de ranks S ou superior. Assim que eles tiverem certeza de que é possível, eles vão usar imediatamente
imediatamente em Saul Cooper. Hera então fica muito feliz enquanto diz: nada mal, desta vez eu vou roubar o talento de nível S daquele pirralho e colocar ele em seu lugar. Então, 5 anos depois, Andrea finalmente completa sua purificação. Saul agora pode usar perfeitamente seu talento de esgrima ao máximo, sem poder ser corrompido pelo demônio no futuro. Ele então agradece a Andrea enquanto ela diz: ah, não foi nada, eu que agradeço, o cajado que você me deu é muito bonito. Então alguém passa muito rápido pela janela, enquanto ele abre rapidamente, gritando: quem está aí? Ele pensa: já fugiu pela silhueta, com certeza deve ser o mordomo. Depois chegam os dois perturbados ali, dizendo que as coisas que Saul planejou deram certo. Eles seguiram o mordomo escondido e descobriram que ele invocou alguns magos negros recentemente. Parece que ele vai fazer algum tipo de cerimônia daqui a 3 dias. Ele ainda falou para aqueles magos que finalmente ele encontrou o alvo de talentos de rank S com uma habilidade extremamente alta ou algo do tipo. Saul então conclui que realmente vai começar a cerimônia de privamento. Por que será que ele não fez diretamente em Saul? Em vez disso, eles procuraram outro cara de talento de rank S, e esse alvo ainda tem uma habilidade extremamente alta. Não tem ninguém com uma habilidade extremamente alta aqui ao nosso redor. Será que é a Andrea? Ele então chama a Andrea e fala alguma coisa lá. 3 dias depois, a Andrea tá lá no armazém. Ela começa a arrumar o armazém enquanto diz que talvez vai usar magia para arrumar. Mas rapidamente o mordomo aparece atrás dela com um pano e tapa a boca dela, enquanto ela só desmaia. Depois, à noite, mais longe dali, estão fazendo uma cerimônia com a Andrea. Eles completam alguns encantamentos: força da noite e da escuridão, do abismo do coração, até condensar na minha mão, deixando a sua força sob o meu controle, que o poder flua sobre a sombra que está no meu controle, e como a sombra que segue, deixando a sua força sob o meu controle, que o poder flua com a sombra que segue, e continuam seguindo seu encantamento. De repente o mordomo saca uma faca, rapaziada, e vai para dar o golpe, enquanto pensa: é só juntar o sangue da cabeça e do coração dela no cerco mágico, que todos os talentos dela serão meus. Mas quando ele vai dar aquela punhalada nela, rapaziada, ela não tá lá mais. Ele grita: hã? Ela tava bem aqui, o que será que aconteceu? Então ela tá lá no fundo gritando: aquilo era magia de ilusão. E o mordomo diz: Andrea? Enquanto ela diz: não pense que eu sou uma bobinha. Ela então lança uma forte corrente de luz estelar nele, amarrando, enquanto ele diz: que bosta, essa menininha é bem astuta, hein? Então ele rapidamente manda os outros magos pegarem ela. Ela não faz nada enquanto lembra que Saul pediu só pra ela fechar os olhos e não olhar nada, não escutar nada. O mordomo então fica sem acreditar no que tá acontecendo. Esse barulho é um dragão e um grifo. Os magos então ficam sem acreditar porque está tendo monstros naquele lugar. Então o grifo só abocanha um, enquanto o dragão expele fogo, matando os outros. O mordomo então pensa: um dragão e um grifo? Saul então lá atrás diz: eu acho que você tá pedindo morrer mesmo, hein? Já que teve coragem de tocar na Andrea, você sabia como eu era. Ele então grita: Saul Cooper! Ele então aponta sua espada para o mordomo, enquanto diz: é melhor você abrir a boca e falar por que a Andrea foi seu alvo, hein? O mordomo então começa a falar que a magia de primamento só pode ser usada uma vez por alvo. Então, para garantir que o Sr. Alan consiga obter seu talento, ele procurou uma pessoa para fazer o experimento por causa disso. Perdoe-me, eu apenas estava fazendo o meu trabalho, aquilo que fui mandado. Saul então diz: então esse era o motivo de Andrea ser o alvo e não eu, né? Eu posso te perdoar. Porém, você vai fazer um juramento de sombra comigo agora, ou pode apenas morrer. Depois que voltar, você vai falar para a senhora Hera, a mãe de Alan, que o teste da cerimônia foi um sucesso, ou você simplesmente pode me atacar e morrer imediatamente. O mordomo então pergunta por quê, enquanto Saul diz que por quê? É óbvio que eu vou revelar a verdadeira face de Alan, aquele lixo. Um tempo depois, o mordomo fala para a senhora Hera que o experimento de privação foi um sucesso. E no fundo, tá lá Alan e a senhora Glória. Alan convida a senhora Glória para um passeio no jardim com ele. E ela só fala: sai fora, moleque. Então Hera continua dizendo que: você tem certeza, mordomo? O mordomo então diz: sim, na próxima noite de lua cheia, que coincide com a cerimônia de maioridade do jovem mestre, podemos agir livremente. Ela fala: bom trabalho, meu mordomo.
mordomo. Meu desejo de muitos anos finalmente vai se realizar. Alan, a mamãe vai garantir o seu lugar no trono da família Cooper. Não, a mamãe vai garantir o seu lugar de mais forte do império. Alan então continua dizendo para a senhorita Geloruiva, ela só está fingindo para atrair ele. Infelizmente, ele percebeu. Enquanto pensa que a mãe dele mandou ele ter um pouco mais de sentimentos para com a noiva dele. Ele se pergunta qual é a mulher que não ia aceitar casar com ele. O mais forte, ele, o herdeiro da família Cooper. Então, a Ruivinha só mete uma: fingindo não te querer? Cai na tua, moleque, sai fora. Um fracassado, Zé Ruela igual você, meu noivo? Ele então fala o quê? Ela apontando sua espada pra mim? Essa mulher é doente? Não. Então ela só segue dizendo: não, então vamos fazer o seguinte, antes de tudo, você vai me vencer em um duelo, que tal? Então, ele continua falando e gritando: alguém expulse essa mulher daqui, ela tá louca. Então, ela só desfere um golpe, mas Alan é salvo por quem? Mano, o Protinha com aquela carinha dele de chacota. Saul então diz que: jovem mestre, o seu subordinado está aqui para se salvar, você está bem? Alan grita que não pediu ninguém para salvar, ele só não trouxe a espada dele para lutar agora. Enquanto pensa: esse mestiço de merda tá zombando de propósito de mim. Então a Ruivinha fica muito feliz ao encontrar Saul e pergunta: Saul, por que você está aqui? Treine comigo, por favor. Saul então fala que está ocupado. Então Alan fica doido, pensando que a Glória é íntima com ele. Será que os dois estão namorando secretamente? Será que a Glória gosta dele? A Glória então diz para Saul que não é qualquer pessoa que pode treinar com ele, viu? Pensa bem nisso, tá? Alan fica muito pistola enquanto diz: você, Saul, até minha noiva você tá querendo agora? Você tá aí doido, mano. Você quer tudo, né, bicho? Pô, eu vou te pegar. Então a mãezinha dele rapidamente chama ele, enquanto ele só pensa que depois de casar, ele vai resolver todas as pendências com essa mulher. E que ele não vai mais cair nos joguinhos da Dona Glória. Ele só vai embora. Então Saul só manda ele ir pela sombra. Glória então diz que agora que aquela pessoa que estava me incomodando muito foi embora, você vai aceitar meu pedido, não vai? Saul então fala: tá bom, eu aceito, mas você também tem que aceitar um pedido meu. Ela então manda ele falar agora, enquanto ele só sussurra pra ela: me recomende seu irmão mais velho, o Duque Isaac. Ela: o quê? Então, um pouco mais longe dali, na floresta, meio que escondidos, Saul encontra o nosso Duque Isaac. Então começa a dizer que consegue arruinar o noivado entre Glória e Allen, mas espera, em troca, que ele empreste o tesouro da herança familiar da Caixa do Tempo Ilusório. O Duque então só observa Saul, enquanto pensa nada. Saul continua pensando que na vida passada, esse tal de Duque Isaac estava muito envergonhado, muito insatisfeito com o playboy do Alan casar com a Glória. Ele solicitou cancelamento várias vezes com a família real, mas foi todos rejeitados. Então, dessa vez é só ele aproveitar um pouquinho essa oportunidade. O Duque rapidamente passa sobre Saul, enquanto dá um corte no rosto dele, enquanto diz: seu pirralho arrogante, saiba seu lugar, mestiço de merda. Você acha que alguém como você consegue destruir uma união real? Ainda ousa impor condições a mim, um duque? Alan então diz: alguém como eu? É exatamente por ser alguém como eu que consegue resolver o seu problema. Ele então rapidamente puxa sua espada, enquanto o Duque pensa: o quê? Essa espada? Quer dizer que essa criança realmente tem um talento de nível S? Então Saul pula para o lado do Duque, enquanto diz: já que não consegue destruir o novado, não podemos somente destruir aquele jovem de mestre de merda, hein? Que tal? O que você acha, Duque? Enquanto eles trocam golpes, o Duque fica ali pensativo, né? Um mês depois, o mordomo diz para a senhora mestre que já está tudo pronto, mas Saul Cooper não tá na fila dos filhos ilegítimos, e o jovem mestre foi atrás dele ver o que ele tá fazendo. Então, era só disso para o mordomo ir ajudar ele. Aí o mordomo tá bom, concorda. Enquanto ali, na fila, tem todos os filhos ilegítimos da família Cooper. Um deles fala que realmente não sabe o motivo para todos estarem reforçando a identidade de herdeiro de Alan. Todos eles só são um cachorro mesmo. O outro então continua dizendo que ele tem um talento de esgrima e é destinado a ser o futuro dono da família. O outro então diz: calem a boca, falem mais baixo. Se o chefe da família ouvir, você já tá ligado o que vai acontecer com nós, né? Então, um pouquinho mais longe dali, alguns subordinados dizem que os convidados já se sentaram nos seus lugares e que para os convidados não ficarem esperando muito tempo, quais são as ordens? Já pediram
Pedimos para todos começar. O chefe então não fala nada, enquanto a cena nos corta para o Duque Zack. O Duque começa a conversar com o chefe enquanto diz: que coincidência, Duque Cooper. Podemos conversar um pouco? O chefe da família então fala: Duque Zack, eu não lembro de ter te convidado para a nossa festa. O Duque então continua dizendo que, como é uma cerimônia de maioridade do futuro novo da minha irmã mais nova, é óbvio que eu me senti convidado. Não é mesmo? Sal então está só lá no fundo escutando a conversa dos dois. Enquanto diz: todos estão aqui embaixo. É hora de nós ir lá embaixo abrir a caixa do templo ilusório. Então o perturbado ali só concorda, diz que vai lá. Eles pegam a caixa enquanto recitam o feitiço de abertura. Porta do abismo tecendo mil ilusões por sombra. Caixa do templo ilusório. Reino virtual abra. Então a caixa só se abre e ele diz que finalmente encontrou. Mas ao fundo está lá o perturbado atrapalhão Alan. Ele diz: então o que você tá fazendo escondido aqui, hein, ô bicho feio? E o capítulo acaba por aí, rapaziada. Assim que chegar novos capítulos, a gente vai trazer essa obra muito massa pra vocês. É nóis, tamo junto, valeu demais, fui!